Gonçalves, ministrando a palavra de Deus. Graça e paz, amados. Bom é estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Quero dizer da minha alegria de poder participar deste congresso internacional de missões a convite do pastor Anderson e da pastora Flor de Lis. Eu fico impressionado com a visão deste casal de pastores implantando a cultura do reino de Deus em tantas famílias, alcançando tantas vidas. Parabéns ao pastor Anderson, à pastora Flor de Lis e a toda a igreja envolvida neste projeto. Podem sentar, queridos. Para quem não me conhece, eu sou presidente do Ministério Família Debaixo da Graça, que tem sua base operacional lá em São Paulo, em Bragança Paulista. Dizer da minha alegria de conhecer pessoalmente nosso pastor Wesley, lá de Londres. Prazer, pastor. E nós estamos com a nossa base operacional lá em Bragança. Nós temos lá uma clínica de restauração de casamentos. E já alcançamos centenas de casais que estavam se separando. E eles estão restaurados hoje para a glória de Deus. E é um trabalho que tem sido muito gratificante para todo o nosso ministério. Se você tem acesso no YouTube, acompanhe o trabalho que eu estou fazendo lá. É só colocar Josué Gonçalves no YouTube e você acompanha. Ou então, amofamilia.com.br, para você conhecer todo o nosso trabalho voltado para a família. E vai ser uma alegria poder ter vocês nos seguindo, nos acompanhando. E amanhã, às 13 horas, na Rede TV, nós temos um programa de televisão em rede nacional que você pode assistir também, Família Debaixo da Graça. Quem já assistiu o meu programa pelo menos uma vez na Rede TV? Levante a mão assim, por favor. Que bênção. E você que não assistiu ainda pode assistir amanhã. Queridos, é impossível nós falarmos de missão sem começar a partir da nossa casa. É impossível nós falarmos de missão sem começar a partir da nossa família. Josué um dia disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus disse: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, depois Samaria, depois Judeia, depois até os confins da terra. Jerusalém tem a ver com a nossa casa, da onde tudo deve começar. A família é o início de todos os outros acontecimentos na vida. E eu quero deixar aqui alguns conselhos revolucionários para que a nossa família seja aquilo que Deus quer que ela seja, para que a partir dela o Evangelho toque o nosso bairro, o nosso estado, a nossa nação e o mundo. A Bíblia diz em Provérbios 12, verso 15:
O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E qual é o primeiro conselho, a primeira instrução que eu quero deixar para você hoje aqui? Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo de número 16, verso 27 e 28 é o texto que eu vou ler daqui a pouco, mas ele contou uma parábola dizendo o seguinte: havia um rico e um mendigo chamado Lázaro. Havia um rico que vivia nababescamente na sua riqueza. Esse homem, ele vivia indiferente aos outros pobres na sua riqueza. E a Bíblia diz que todos os dias na sua porta era colocado um homem esmoler, ou um mendigo, um pobre miserável chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas purulentas. E ele contava apenas com a solidariedade dos cães que vinham para aliviar sua dor, lambendo suas feridas. E a Bíblia diz que um dia esse homem rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro pobre morreu e os anjos o levaram para o paraíso, para o seio de Abraão, para o céu. E na parábola está dito que lá do inferno o rico olhava para o seio de Abraão, para o paraíso, e enxergava Lázaro. E ele então fez 3 coisas tarde demais. Primeiro, ele orou tarde demais, dizendo: Pai Abraão, rogo-te que peças a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu sofro aqui neste lugar de tormento. Ele fez uma coisa que deveria ter sido feita em vida: orar, porque no inferno o tempo de orar passou. No inferno não adianta orar, no inferno não adianta clamar, no inferno não adianta gritar ao Pai, porque o tempo de orar passou. Você sabia que o inferno é o lugar onde mais se ora? Nesse exato momento, tem muita gente orando no inferno. Neste exato momento, tem muita gente clamando no inferno. Só que o tempo de orar passou. Escute isso, por favor. Quem não ora aqui, corre o risco de orar muito no inferno. A minha pergunta para você hoje é: você está orando? Você está orando? Quem ora, melhora. Se você quer saber se uma pessoa está orando, veja se ela está melhorando. Quem ora, sempre melhora. Repete comigo: quem ora, melhora. Um homem que ora, não tem como ele não experimentar diariamente transformação e mudança. Uma mulher que ora, não tem como ela não experimentar transformação e mudança. Filhos que oram, eles melhoram. Preste atenção: quem ora,
melhora. A Bíblia diz, ou melhor, a história diz que John Wesley orava, parece-me que 3 horas por dia. Lutero orava as 2 primeiras horas do dia. E ele dizia: se eu não orar as 2 primeiras horas do dia, o diabo terá me vencido o dia todo. E se eu tiver uma demanda maior para o dia, eu preciso aumentar o meu tempo de oração. John Wesley orava 8 horas por dia, e quando ele cumprimentava alguém, a sua saudação não era bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, Adonai, graça e paz, paz de Deus. Não, a sua saudação era uma pergunta. Quando ele cumprimentava alguém, ele perguntava, olhando nos olhos: você está orando? Você está orando? Eu não acredito, gente, numa espiritualidade que não é o resultado de uma vida de oração. Eu não acredito. A oração é o termômetro que mede a espiritualidade de um pastor. A oração é o termômetro que mede a espiritualidade de um evangelista. A oração é o termômetro que mede a espiritualidade de um presbítero, de um diácono, de um cooperador. A oração é o termômetro que mede a espiritualidade de um casal, de uma família e de uma igreja. Se o tempo é a medida do amor, diga-me, quanto tempo você ora? E eu vou dizer o quanto você ama Deus. Se o tempo é a medida do amor, diga-me, quanto tempo você ora? E eu vou dizer para você qual é a medida do seu amor a Deus. Lá em Brasília, tem um avivamento acontecendo. Um garoto que não tem 20 anos, quando Lucinho Barretos passou por lá pregando em um carnaval, ele pregou na igreja de Deus, e esse menino estava lá na última fileira de bancos, e quando ele ouviu o apelo, ele foi tocado por Deus a entregar sua vida a Jesus, como resposta das orações da sua mãe, que orava, e orava, e orava. E naquele dia, aquele menino voltou, se prostrou, se rendeu a Jesus. E agora aquele garoto, ele começa a praticar a teologia do lugar secreto de oração. E ele vai para o quarto em secreto, e ele ora, e lê a Bíblia, 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 ele ora, e lê a Bíblia. De repente, o fogo de Deus toma aquele coração jovem, e esse menino decide ir para uma praça, e da praça fazer a sua igreja, de um tambor fazer o seu púlpito, e ele começa a pregar numa praça, para poucas pessoas, mas Deus toma aquele menino com muita autoridade, graça e poder, e ele começa a orar por adolescente, para os jovens, e Deus começa a curar um, batizar o outro, libertar o outro e curar o outro, e de repente vem mais 5, vem mais 10, vem mais 20, vem mais 50, e hoje esse menino que continua usando um tambor como seu púlpito, e uma Bíblia surrada de tanto orar, está pregando para 1000 jovens tocados pelo poder de Deus na praça pública. Quem ora tem o coração incendiado. Quem ora chega, contagia o ambiente com a presença da glória de Deus na sua vida. Quem ora caminha debaixo de um céu aberto.
Quem ora por onde passa faz a diferença, porque ali passa alguém que carrega o peso da glória de Deus, o peso da unção de Deus, o peso do poder de Deus. E essa é a minha pergunta: você está orando? Quando falta oração, aumenta a murmuração. Quando falta oração, aumenta a reclamação. A ausência de oração faz com que aumenta a murmuração e a reclamação. E aí as pessoas aceitam que o diabo coloque nos seus olhos a lente da negatividade. E para todo lado que a pessoa olha, só vê o lado ruim das coisas. Aí reclama do governo, reclama do presidente, reclama do governo, reclama do prefeito, reclama do vizinho, reclama do patrão, reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama do calor, reclama do frio, reclama da cama, reclama do café, reclama do almoço, reclama do sapato, reclama da roupa, reclama do carro, reclama do trânsito. A oração converte a murmuração em adoração, 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 adoração. Eu gosto de andar com gente que ora. Eu conheço um homem que ora. Ele é intercessor do meu ministério. Eu conheço pouca gente que ora tanto quanto este homem. Ele vai na minha casa, e eu digo: ora, pastor, na hora do café. E aí ele ora de 10 a meia hora. 10 minutos a meia hora. Outro dia ele estava em casa, e a minha esposa com as amigas disse para ele: pastor, faz uma oração por nós. Ele começou a orar. Quando as mulheres oraram no relógio, já tinha passado 1 hora. Ele vai me buscar no aeroporto. Quando eu entro no carro, ele diz: vamos orar. Ele liga para mim para falar comigo sobre um assunto qualquer. Quando termina, ele diz: vamos orar, pastor. Uma vez por mês ele começa a orar meia-noite e para de orar na meia-noite próxima. Só que é um homem com tanta intimidade com Deus, que quando ele está conversando com você, Deus começa a mostrar para ele coisas que só é possível ver se tiver bastante intimidade com Deus. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. O grande problema é que nós estamos buscando mais as mãos de Deus e os benefícios que estas mãos podem nos trazer do que a face de Deus. Nós estamos como os meus filhos quando eram pequenos. Eu ia para os Estados Unidos com a minha esposa, e quando eu voltava, depois de 10 dias, eles iam ao meu encontro, ou melhor, eles iam ao encontro da mala. E antes de nos dar um abraço, eles queriam abrir a mala. E a gente fica olhando para as crianças pensando: estou com saudade de vocês, querendo dar um abraço em vocês, e vocês mais preocupados com a mala. Tem muita gente vindo para a igreja mais preocupados com a mala de Deus do que em dar um abraço em Deus.
Tem muita gente vindo para a igreja, mais preocupado em receber do que em oferecer. Preste atenção. Nós precisamos orar mais para adorar melhor. Nós precisamos orar mais para que a nossa murmuração se converta em adoração. Você é reclamona, irmã. Você é reclamão, irmão. Você reclama de tudo. Você já reclamou hoje do calor. Você já reclamou hoje do trânsito. Você já reclamou hoje do café, do almoço. Você já reclamou hoje da cama, da casa. Você já reclamou hoje. Esta é a maior evidência de que você não está orando, ou a sua vida de oração está muito pequena para alguém que quer realmente ser um adorador por excelência. Crente pessimista e negativo precisa orar. Você conhece aqueles irmãos que vê diabo em tudo? Fura o pneu, é o diabo. Acaba a gasolina, é o diabo. Cai um copo no chão, é o diabo. Tropeça, é o diabo. Meu irmão, que diabo é esse? Você só enxerga diabo. Tem irmão que olha, por exemplo, tem pessoas que olham para o cabelo de uma irmã pintado de forma diferente e dizem, não sei não, hein? Aí julga o caráter da irmã pela cor de cabelo. E começa a falar mal. Já viu? De repente você olha para o irmão que tem uma tatuagem. Ih, essa é a marca da besta. E já começa a fazer um pré-julgamento do irmão, julga o seu caráter, sua sexualidade, sua família, o seu passado, presente e futuro, a partir daquela imagem que viu. Será que você não está precisando orar um pouco mais? Quanto menos oração, mais veneno na língua. Quanto menos oração, mais o espírito de fofoca domina. Quanto menos oração, mais ingratidão. Gente que não ora, vive cuspindo no prato que comeu, sem ter consciência que amanhã poderá usar o mesmo prato para comer outra vez. Quem ora é grato, quem ora adora, quem ora glorifica, quem ora honra, quem ora eleva, quem ora elogia, quem ora reconhece o valor do outro. Olha a diferença entre o que ora e o que não ora. Aquele que não ora vê diabo em tudo. Aquele que ora diz: Deus está no controle. E nada acontece por acaso quando Deus está no controle. Mas furou o pneu. Deus quer que eu evangelize o borracheiro. Mas quebrou o carro. Talvez Deus está me livrando de um acidente preparado lá na frente. Mas e essa fila? É que eu estou orando para o Espírito Santo desenvolver em mim a virtude da paciência. E quem ora pedindo paciência, Deus prepara fila para ele. Porque eu só aprendo a esperar esperando. Eu só aprendo a esperar esperando. Olhe para o lado e vê se esse irmão, essa irmã tem cara de gente que ora. Porque gente que ora não tem cara de maracujá de gaveta.
Gente que ora não tem expressão facial de gente oprimida. A Bíblia diz que o coração alegre deixa sua carinha maravilhosa, irmã. Então, quem ora melhora, quem ora melhora, quem ora melhora, quem ora melhora, quem ora melhora. Balança o ombro de pelo menos 7 pessoas e diga: quem ora melhora, 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 quem ora melhora. Então, orai sem cessar. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Ele orou tarde demais. Na minha igreja, eu lancei uma campanha. Se você quiser praticar, é saudável. Na minha igreja, o celular de todos os membros está programado para despertar ao meio-dia. E a gente faz uma oração pela cidade, pela família e pela igreja, ainda que de 1 minuto. Hoje eu estava com o irmão Ricardo, que foi me buscar, o motorista. E ele me levou para jantar no shopping. E quando nós estávamos entrando no shopping, o meu celular tocou. Eu disse: irmão Ricardo, chegou a hora da oração. No meio do movimento. Vamos orar? E ele disse: vamos. Nós aproveitamos para orar pelo Brasil. Orei por Bragança. Orei pela família dele, orei pela igreja, orei por vocês, ao meio-dia. E como é bom eu saber que ao meio-dia, toda a igreja está orando comigo. Toda a igreja está orando comigo. Outro dia eu estava fechando um negócio no meu escritório, com um casal não crente, e o telefone tocou, meio-dia. Eu disse: nós vamos parar aqui, porque eu preciso orar. Vocês aceitam orar comigo? Aí eles já me deram uma lista de pedidos de oração também, e nós já oramos por todo mundo. Outro dia eu estava numa reunião com o conselho de pastores da nossa igreja, e foi muito bonito, porque quando deu meio-dia, toca o meu telefone, toca o do outro, toca, vamos orar. Outro dia eu estava em casa, e o telefone tocou, meu telefone da minha esposa, vamos orar. Ao meio-dia, programe o seu telefone para despertar e você entrar nesse exército de oração que está clamando por um avivamento nesta nação. Se vocês me entendem, digam amém. Eu tenho 10 hábitos diários. O seu sucesso está escondido naquilo que você faz todos os dias como hábito. Eu vou repetir. O seu sucesso está escondido naquilo que você faz todos os dias como hábito. Pela manhã, quando eu acordo, eu não leio nada, diga nada, antes da Bíblia. Repete comigo: nada antes da Bíblia. Quando eu acordo, eu não leio nada antes da Bíblia, nem Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, nada. A minha primeira leitura da manhã tem que ser a Bíblia. Sabe por quê? A primeira voz que eu preciso ouvir quando o meu dia começa é a voz do meu Senhor. Se você começa o seu dia com Facebook, não começa bem. Se você começa o seu dia com Twitter, Instagram, você não começa bem. Se você começa o seu dia com WhatsApp, você não começa bem. Se você começa o seu dia ligando a televisão, você não começa bem. O seu dia deveria começar lendo a palavra para ouvir a voz do seu Senhor. Segundo, eu oro assim que eu leio a Bíblia.
Porque a primeira pessoa com quem eu preciso falar pela manhã é o meu Senhor. Se você não começa o seu dia com oração, escute o que eu vou dizer para você. O que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será o seu dia. Eu vou repetir, o que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. Primeiro eu leio a palavra, antes de qualquer coisa. Quantos querem começar o seu dia lendo a palavra aqui? Pastor, aprendi, a partir de hoje eu vou começar lendo a palavra. Levante a mão assim, não, levante a mão, fica a mão levantada, vou tirar uma selfie sua aqui. O Espírito Santo vai tirar uma selfie sua, você vai ser cobrado disso, olha, todos os dias. Quem quer começar depois da leitura bíblica orando, começar o dia bem, orando, levante a mão assim, por favor. Outra selfie, irmão. Agora, ok, pode baixar. Em terceiro lugar, depois que eu leio a Bíblia, depois que eu oro, eu vou para um lugar onde eu faço um alongamento durante 5 ou 10 minutos, ouvindo um louvor de adoração. Então, alongamento com adoração. Adoração com alongamento. E aí, antes de sair do meu quarto, eu abraço a minha mulher. 15 segundos. Dou um beijo e digo para ela, te amo. Pastor, mas e agora que o senhor não está em casa? Eu mando o beijo e o abraço por WhatsApp. E eu digo assim, bom dia, meu grande amor. Gente, quem começa o dia assim, tem que dar certo. Agora olhem para cá, por favor. Eu tenho o hábito de adorar mais e reclamar menos. Eu sou extremamente positivo. Sabe por quê? Porque nada acontece por acaso na vida de quem está sendo dirigido por Deus. Agora, preste atenção, aquele homem primeiro, ele orou tarde demais. Segundo, ele reconheceu o valor de Lázaro tarde demais. Terceiro, ele lembrou da família tarde demais. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Lembrou do pai da casa no inferno. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele lembra da casa do pai, ele lembra do pai, ele lembra dos irmãos no inferno. 3 coisas ele faz tarde demais. Ele ora tarde demais. Ele reconhece o valor de Lázaro tarde demais. Ele reconhece ou lembra da família tarde demais. Por que será que algumas pessoas deixam para lembrar daquilo que realmente é importante tarde demais? O que você tem que fazer hoje que não pode deixar para amanhã? O passado não volta mais. O futuro é incerto. Só o presente se chama presente, porque é um presente de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração.
Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Eu estava ministrando para um grupo de homens e havia um homem que chorava muito ali. Um pastor, preocupado com o choro compulsivo e incessante daquele homem. No intervalo eu o chamei e disse: o que se passa, querido? Ele disse: fazem 3 meses que eu comecei a viver a pior experiência que um ser humano pode viver. Eu tinha um filho de 22 anos de idade e ele agiu de uma forma inconveniente. E então nós dois tivemos uma discussão muito séria. Só não houve agressão física, mas houve agressão verbal, e a discussão, as ofensas foram tão terríveis que ele foi, arrumou a sua mala e foi embora para a casa da avó. E eu dizia para mim mesmo: vai chegar o momento certo, a gente vai se reconciliar. Vai chegar a hora certa e a gente vai se consertar. Vai chegar a hora certa e a gente vai se perdoar. Vai chegar o momento e a gente vai se falar. Um dia, o pastor estava numa agência bancária, quando ele recebe um telefonema, e do outro lado alguém dizia: houve um acidente na cidade, e o seu filho acaba de morrer. Agora, ele não se perdoa. Não deu tempo. Não deu tempo. Agora, a esposa não o perdoa. Você é o culpado. Você é o culpado. Você é o culpado. Agora, a avó do menino que acolhera não o perdoa. Você é o culpado. Fazem 3 meses, pastor, que eu não consigo parar de chorar. Eu estou me sentindo dentro de um inferno. A pergunta nesta tarde é: com quem você precisa se encontrar para consertar o que está quebrado? A pergunta nesta tarde é: você vai deixar para abraçar sua mãe, sua sogra no caixão? Você vai deixar para reconhecer o valor do seu filho, da sua filha, no caixão? Ouça-me, por favor. Termino aqui. Eu pregava na cidade de Curitiba, numa catedral, há anos atrás. Deus me usou muito naquela noite para falar com as famílias. Quando eu terminei a reunião, debaixo de um quebrantamento, eu desci para ir autografar alguns livros lá atrás. E quando eu estava indo pelo corredor daquela linda igreja, uma mulher me parou
E ela disse: o senhor pode me dar uma palavra? Eu disse: pois não, senhora. O senhor tem 5 minutos para ouvir minha história? Eu disse: pois não. Ela disse: eu sou filha de um grande líder evangélico. Não vou falar o seu nome, porque ele é muito conhecido dentro da denominação. Eu vi meu pai espancar minha mãe e depois ir para a igreja dirigir um culto. Ela disse, uma irmã se tornou ateia, não acredita em Deus. Um outro irmão se desviou. Eu me tornei prostituta. E um dia, um dos meus irmãos foi tão estupidamente tratado pelo meu pai, que preferia tratar os de fora com apreço, carinho, compreensão e sensibilidade, mas os de dentro com estupidez, grosseria e incompreensão. Esse meu irmão chegou na minha casa, escreveu uma carta para o meu pai, pegou uma Bíblia e ateou fogo, colocou uma corda no pescoço e se suicidou na varanda da casa. Talvez este pai, que nunca caiu em si, talvez morreu caído para sempre. O dia de cair em si se chama hoje. O dia de dizer como filho pródigo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser recebido e tratado como filho, mas me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Quem reconhece que é tempo de fazer aquilo que tem que ser feito e tomar o caminho do arrependimento, jamais será tratado como empregado, escravo ou servo, vai ser tratado como filho e vai ter restituído tudo aquilo que perdeu. Deus continua falando comigo que você, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu preciso orar com algumas pessoas aqui. Quem nesta tarde foi ministrado pelo Espírito Santo e disse no seu coração: tem algumas coisas que eu preciso fazer e eu não vou deixar para amanhã. Eu vou fazer isso em nome de Jesus, porque disto depende a minha eternidade. Levante a mão como sinal. Pastor, eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que falar com a minha filha, eu tenho que falar com meu filho, eu tenho que falar com o meu pastor, eu tenho que falar com o meu líder espiritual. Pastor, tem uma pendência na minha vida, eu preciso consertar isso. Eu preciso falar com a minha mulher, eu preciso falar com o meu marido, e eu não quero protelar, prorrogar, procrastinar, eu não quero ser negligente à voz do Espírito Santo. Eu não quero a semelhança daquele pai ser lançado no inferno aqui na terra.
vivendo uma vida desgraçada por negligenciar talvez a voz do Espírito. Com a permissão do pastor Anderson, se tem alguém aqui que quer fazer essa oração comigo aqui na frente, Deus, Senhor, eu estou pronto a fazer o que tem que ser feito e eu não quero deixar para amanhã. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Eu quero orar com você. Se você quer vir, vem em nome de Jesus. Eu quero fazer hoje, pastor. Eu quero consertar isto hoje. Eu quero colocar diante de ti essa questão. E eu, a semelhança do filho pródigo, estou caindo em si, assumindo o meu erro. Pode vir aqui à frente, por favor. E eu quero esta oração por mim. Se não der para fazer hoje, pastor, por causa da distância, não sei, mas não vai passar de amanhã talvez, mas eu preciso colocar. Você está desviado, então hoje é o teu dia, esta é a tua hora, não deixe para amanhã. Você abandonou o caminhar com Jesus e o corpo de Cristo, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Hoje é o teu dia, esta é a tua hora, esta é a tua oportunidade. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Não, hoje é o dia. Esta é a hora. Você pode vir. Hoje é dia do concerto. Hoje é dia da restauração. Hoje é o dia da reconciliação. Quem aqui quer voltar para casa orando um pouco mais? Levante a mão assim, por favor. Você quer orar comigo aqui na frente, dizendo: Senhor, eu quero definitivamente levantar na minha vida um altar de oração. Eu quero sair daqui buscando mais a tua presença. Eu quero sair daqui buscando mais a tua face. Eu quero sair daqui mais comprometido com uma vida de intercessão, de busca, de súplica, porque eu quero transportar a tua glória. Eu quero transportar a tua unção. Eu quero fazer a diferença aonde quer que o Senhor me colocar, aonde quer que o Senhor me levar, aonde quer que o Senhor me plantar. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero fazer a diferença. Muito bem. Eu quero que você coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado, aqui na frente e lá atrás também. Coloque a mão aí, por favor. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que nós levantássemos um grande clamor aqui. Um clamor pela família. Um clamor pela nação. Um clamor pelo Rio de Janeiro, um clamor por cada casa desse estado. Nós não estamos conformados, porque sabemos que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que implodiu muralhas de Jericó, Deus que ressuscitou os mortos, Deus que levantou Jesus, Deus que transformou água em vinho, Deus que multiplicou o azeite da viúva, Deus que fechou a boca de leões, Deus que multiplicou pães e peixes, Deus que transformou a água em vinho, Deus de milagres, Deus do impossível, Deus do sobrenatural, Deus que surpreende, Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. É a Ti que nós clamamos pela nossa nação. Hoje, Pai, é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e nós não temos dúvida, o Senhor nos plantou nesta nação, para que nós fizéssemos toda a diferença. Como igreja nós nos levantamos, nós sabemos que o que está acontecendo na política, que o que está acontecendo no judiciário, que o que está acontecendo nesta nação,
O Senhor está mostrando as entranhas da nossa nação, o quão apodrecida ela está, mas nós cremos que é resultado da oração de uma igreja que clama por mudança, que clama por libertação, que clama por restauração desta nação, Senhor. Continua soprando o teu vento, Espírito Santo. Sopra em Brasília, sopra nos governos, sopra nas entranhas desta nação. Vai expurgando aquilo que está podre, vai tirando a imoralidade, vai tirando a corrupção, vai libertando a nossa nação, vai libertando o nosso país, vai libertando o nosso povo, vai libertando a nossa gente. Pai, continua soprando sobre o Brasil. Nós oramos pelo estado do Rio de Janeiro, Senhor. Esse estado te pertence, este povo te pertence. Nós oramos pelo estado do Rio de Janeiro.